Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do profeta Daniel, 15º encontro, Daniel capítulo 4, versículo 15 a 25. Vamos ouvir o nosso trecho. Este foi o sonho que tive eu, o rei Nabucodonosor. Agora você, Baltasar, vai dar-me a interpretação deste sonho. Nenhum sábio do meu reino foi capaz de me dar essa explicação, mas você pode, porque tem o Espírito dos deuses santos. Daniel, que tinha também o nome de Baltasar, ficou assustado e perturbado em seus pensamentos. O rei lhe disse: Baltasar, não deixe que esse sonho ou seu significado assustem você. Baltasar respondeu: Meu senhor, que o sonho valha para os seus inimigos, que o seu significado seja para os seus adversários. Vossa Majestade viu uma árvore muito grande e forte. Sua copa atingiu o céu e podia ser vista no mundo inteiro. Sua folhagem era bonita, tinha frutos abundantes para alimentar o mundo todo. À sombra dela viviam as feras do campo e nos seus galhos se aninhavam as aves do céu. Pois bem, essa árvore é Vossa Majestade, tão grandioso e magnífico. O domínio de Vossa Majestade alcança até o céu, e seu império chega até os confins do mundo. Vossa Majestade viu também um guardião sagrado, descendo do céu e dizendo: derrubem e destruam a árvore, mas deixem no chão o toco com as raízes numa corrente de ferro e bronze, no meio da grama do campo. Que ele seja banhado pelo sereno do céu, e que a erva do campo seja sua parte com as feras do campo. E ficará desse jeito 7 anos. Esta é a explicação, Majestade, e estes são os decretos do Altíssimo que atingem Vossa Majestade, meu Senhor. Vossa Majestade será tirada da companhia dos homens e irá morar com as feras do campo. Comerá capim com os bois e ficará molhado pelo sereno. E ficará assim por 7 anos, até aprender que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá o poder a quem ele quer. Mandaram deixar o toco com as raízes, porque Vossa Majestade voltará a reinar quando reconhecer que Deus é soberano. Agora lhe dou um conselho. Pague os seus pecados com obras de justiça e seus crimes socorrendo aos pobres. Talvez assim a sua felicidade possa durar. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. Então, esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 15. Esse foi o sonho que tive. O rei Nabucodonosor esse foi o sonho que tive, o rei Nabucodonosor. Agora você, Baltasar, vai dar-me a interpretação desse sonho. Nenhum sábio do meu reino foi capaz de me dar essa explicação. Mas você pode, porque tem o Espírito dos deuses santos. Daniel, chamado Baltasar, é chamado pelo rei da Babilônia a dar o significado do seu sonho. O próprio rei declara a impotência dos sábios da Babilônia para interpretá-lo. Mas o rei reconhece que Daniel pode fazê-lo porque vem assistido pelo Espírito dos deuses, isto é, Nabucodonosor fala tendo em vista a sua própria concepção das potências divinas. Na perspectiva judaica, visto que Teodosião, que foi um tradutor da Bíblia hebraica para o grego, transforma em Espírito Santo de Deus, essa expressão Espírito dos deuses. É uma correção teológica, para não expressar a fé do rei Nabucodonosor e sua visão religiosa,
Daí se pode interpretar que Daniel tem um espírito profético. O espírito é santo, porque pertence à esfera da divindade. Versículo 16. Daniel, que tinha também o nome de Baltassar, ficou assustado e perturbado em seus pensamentos. O rei lhe disse: Baltassar, não deixe que este sonho ou significado assustem você. Baltassar respondeu: Meu senhor, que o sonho valha para os seus inimigos, que o seu significado seja para todos os seus adversários. O rei estava assustado porque não havia entendido o sentido do sonho. A perturbação de Daniel é porque ele entendeu o sentido do sonho do rei. O conhecer o mal é melhor do que permanecer na dúvida. Em razão disso, o rei tranquiliza Daniel para que fale a verdade. Daniel então vai iniciar sua explicação de forma cordial, pois, se uma verdade deve ser dita, se deve saber como dizê-la. Ao entender a gravidade que o sonho traz em seu sentido, Daniel, cortesmente, acrescenta que este sonho é tão grave que seria melhor que fosse aplicado aos inimigos de Nabucodonosor. Versículo 17. Vossa Majestade viu uma árvore muito grande e forte. Sua copa atingiu o céu e podia ser vista no mundo inteiro. Daniel inicia a interpretação do sonho real. A interpretação tem duas partes. A árvore, que é o rei que se tornou forte, grande e poderoso. Segundo, o vigilante, que expressa a decisão do Altíssimo sobre o rei. Há um paralelo entre o rei e a árvore. O rei florescia em seu palácio. Daniel capítulo 4, versículo 1. E a árvore tornou-se grande e forte. Daniel capítulo 4, versículo 8. E sua grandeza atingiu o céu. Daniel capítulo 4, versículo 8, capítulo 4, versículo 19. Sua folhagem era bonita e tinha frutos abundantes para alimentar o mundo todo. À sombra dela viviam as feras do campo e nos seus galhos se aninhavam as aves do céu. Daniel continua descrevendo a grandiosidade da árvore, do rei e seu reino, pois o rei personifica também o seu reino, onde todos estavam cobertos sob sua ação e proteção, sob o domínio de Nabucodonosor. Versículo 19. Pois bem, essa árvore é Vossa Majestade, tão grandioso, magnífico. O domínio da Vossa Majestade alcança até o céu, e seu império chega até os confins do mundo. Daniel inicia a interpretação do sonho do rei. Ele inicia com a alegoria do sonho, a árvore de Nabucodonosor, que com seu poder grandioso e magnífico domina todo o mundo. É o domínio do império da Babilônia. O domínio do império babilônico atingia até os confins da terra, isto é, sua dimensão horizontal, e até os céus, sua dimensão vertical. Era um império que tinha um rei próspero. Versículo 25. Vossa Majestade viu também um guardião sagrado, descendo do céu e dizendo: derrubem e destruam a árvore, mas deixem no chão o toco com as raízes numa corrente de ferro e bronze, no meio do campo. Que ele seja banhado pelo sereno do céu, e que a erva do campo seja sua parte com as feras do campo, e ficará desse jeito 7 anos. Daniel, nesse trecho em que interpreta o sonho do rei, omite vários temas: o ocultamento do tronco, a transformação do homem em fera e o poder de Deus que exalta os mais humildes dos homens. Capítulo 4 de Daniel, versículo 14. Daniel destaca o derrubamento da árvore frondosa, o rei, que será reduzido a um toco com raízes. O sentinela, o guardião, é um anjo. Este conceito veio dos persas. Este vigilante, guardião, executa uma ordem divina e pede para que a árvore, o rei, seja derrubada,
a árvore seja derrubada, cortada, ficando somente um toco. A corrente de ferro e bronze se refere às correntes que prendem um louco. O rei se torna insano e tem de ser contido com correntes. É uma alegoria, uma parábola. Essa intervenção do guardião é uma metáfora, desculpa. Essa intervenção do guardião não é para fazer cair o soberano. Ele sobrevive no toco, mas que se reconheça a soberania divina sobre os seres humanos. Deus é aquele que determina a sorte dos homens, que humilha o soberano e poderoso. Vemos o ser humano do rei reduzido à condição animal, que vive como animal, que como as feras do campo, no ermo, no sereno, junto com as ervas do campo. A metáfora se refere à loucura do rei, que se torna um animal selvagem. Versículo 21. Esta é a explicação, majestade, e estes são os decretos do Altíssimo, que atinge vossa majestade, meu senhor. A fonte do decreto contra o rei é Deus. Os guardiães são seus conselheiros, executores da ordem divina. Daniel refere que Deus assim decretou e agora Baltassar o interpreta, fazendo reconhecer o decreto divino, aquilo que vai acontecer ao rei. Versículo 22. Vossa majestade será tirada da companhia dos homens, irá morar com as feras do campo, comerá capim como os bois e ficará molhado pelo sereno. E ficará assim por 7 anos, até aprender que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá o poder a quem ele quer. O rei ficará afligido em razão da zoantropia, isto é, uma forma de insanidade quando uma pessoa se imagina como animal e age como um. No caso aqui, o rei agirá como um boi. Vemos que o rei sofre a ação do verbo, isto é, o rei será tirado. Isso se refere a uma ação divina, um decreto divino. Ele é o Senhor da história e dos governantes, que exalta a um e humilha a outros. Versículo 23. Mandaram deixar o toco com as raízes, porque vossa majestade voltará a reinar, quando reconhecer que Deus é soberano. Aqui Daniel refere ao anúncio da restauração do rei Nabucodonosor em seu reinado. O rei retornará, reflorescerá. O dia que ele reconhecer Deus como soberano. O rei não foi extirpado, permaneceu no estado de loucura, um toco com raízes, mas voltará a florescer na condição de reconhecer Deus em seu poder. Ele, o único soberano, Senhor dos reis e da história. Versículo 24. Agora lhe dou um conselho. Pague seus pecados com as obras da justiça e seus crimes, socorrendo os pobres. Talvez assim sua felicidade possa durar. Diante da determinação divina, Daniel vem aconselhar o rei, a fim de que expie os pecados cometidos, que dê esmolas, tendo piedade dos pobres. Assim, ele possa retardar o castigo que virá. O texto não diz que Deus mudará seu decreto. Então, o texto não diz que Deus vai mudar o seu decreto, visto que o decreto divino é irrevogável, mas que retarde o que Deus decretou pela penitência, exercendo então a caridade aos pobres. Deus exerce o poder sobre todos os homens, reina sobre a humanidade, e os 7 anos de castigo se refere a um tempo indeterminado de anos. Versículo 25. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. Não existe nenhuma evidência histórica que Nabucodonosor tenha tido qualquer enfermidade ou insanidade. Havia, sim, alguns contos folclóricos
sobre o último rei da Babilônia chamado Nabonido. Nabonido foi um rei capaz, e muitos pensavam que sua mente era um pouco desequilibrada. Ele agia estranhamente, permanecendo longos períodos isolado no oásis do deserto de Temã, na Arábia. Os sacerdotes da Babilônia, devido ao rei ter alienado para si a adoração do deus Lua, Sim, de Arã, Arã é a terra de Abraão, espalharam calúnias sobre ele após o rei ter sido destronado. A história aqui, narrada de Nabucodonosor, referia então ao seu sucessor Nabonido. Isso aqui é tudo fundamentado no documento descoberto em Qumran, chamado Oração de Nabonido. Nessa oração ele fala em primeira pessoa de que for afligido por Deus com uma doença de pele que o força a viver afastado dos outros por 7 anos. Até que Deus lhe enviou um profeta judeu que o ensinou a confessar seus pecados e render honra e glória ao Deus verdadeiro, e não confiar nos ídolos de prata e ouro, bronze e ferro, madeira, pedra ou argila. Então esse é o nosso comentário ao livro de Daniel. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.